Olá, garotos e garotas, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que vocês estejam vendo esse vídeo. Tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Continuando a explicação das atividades dessa semana, hoje, quarto dia, dia 16/7/2020, a disciplina Matemática e o conteúdo, utilização da equivalência de frações para fazer comparações. Lembrando que, lá na terça-feira, nós revisamos o conteúdo de frações, certo? Nós podemos revelar como que se lê uma fração, né? O que é numerador, o que é denominador, como que eu represento uma fração, porque eu percebi que vocês estavam com dificuldade, né? E há 2 semanas foi uma atividade para vocês sobre equivalência de frações. E eu percebi que muitos estavam com dificuldade, certo? Muitos estavam com dificuldade. E vamos lá. Já que nós revimos lá na segunda-feira sobre o conceito de fração, o que é fração, né, como é desenvolvida a fração, como que eu represento, hoje nós vamos ver essa equivalência de frações. Aí você vai e me pergunta, mas professora, mas o que são frações equivalentes? Vocês já sabem o que são frações, né? E dominam muito bem. Então, equivalentes. O que são equivalentes? Vamos lá. Equivalente significa de valor idêntico àquilo que tem o mesmo valor. Ou seja, são frações que são escritas de maneira diferente, mas só que elas possuem o mesmo valor. Por isso que elas são chamadas de frações equivalentes. Repito, são escritas de maneira diferente, mas só que elas possuem o mesmo valor. Então, sempre que vocês ouvirem essa palavrinha aí, equivalente, né, de valor idêntico, de mesmo valor, tem o mesmo valor, ok? Vamos lá. Ou seja, eu posso dizer que elas são iguais, certo? Mesmo escrita de maneira diferente, elas são iguais. As frações equivalentes são aquelas que, embora escritas de forma diferente, que é o que eu acabei de falar, representam a mesma parte de uma mesma unidade. Aí vamos lá. Vamos a alguns exemplos aqui para a gente ver na prática. Vamos lá. Eu tenho aí, ó, 1/3 é igual a 2/6. E conclui que 1/3 é equivalente a 2/6. Aí você vai me perguntar, mas como assim, professora? Elas são equivalentes se elas estão escritas de maneira diferente. Lembrando que, na matemática, nós temos várias formas de nós enxergarmos um problema, né? E resolvermos um problema. Até em sala de aula mesmo, às vezes nós temos uma situação, um problema X, e um aluno resolve de uma maneira, outro resolve de outra. E na matemática nós temos esses vários caminhos. Nós não temos apenas um caminho. Nós temos vários caminhos. E nós vamos ver várias possibilidades aqui para identificarmos essas frações equivalentes. E relembrando, assim como lá em língua portuguesa, essa semana nós vimos, além de interpretação de texto, nós vimos o conteúdo de acentuação gráfica, frações, garotos, vocês vão levar para o resto da vida de vocês. Lá no Fundamental 2, né, ano que vem, vocês vão para o 6º ano, né, espero que sim. Do 6º ao 9º ano, até no ensino médio também, vocês sempre vão rever esse conteúdo de fração. Por isso que é tão importante vocês consolidarem agora, para chegar no 6º ano bem afiado, sabendo o que é fração, como que eu represento, certo? O que são frações equivalentes, assim como lá em língua portuguesa, a parte de acentuação gráfica, que é um conteúdo que vocês vão levar para o resto da vida de vocês. Por isso que é importante prestar atenção, se estiver fazendo alguma coisa, dê uma pausa, certo? Se precisar fazer alguma coisa, dá pausa no vídeo, depois volta. Se não entendeu, volta o vídeo. Todos os vídeos estão disponíveis aí, certo? Sempre que surgir alguma dúvida, vai lá, rever o vídeo. Porque esses conteúdos são muito importantes. Como eu falei, vocês vão levar para o resto da vida. Não adianta fazer cara feia agora, não, eu não sei, eu não vou aprender. Se vocês vão ter que ver, certo? Durante o decorrer do período escolar de vocês, certo? No Fundamental 2, no ensino médio e assim por diante. E cada vez mais elas vão aprofundando e ficando um pouquinho mais complexas, certo? Vamos lá. Primeira coisa,
Aí vamos lá, os exemplos que eu tenho aí, que 1/3 é igual a 2/6. Aí vamos às representações dessas duas frações. Lá na primeira eu tenho 1/3. Esse todo aí, ele foi dividido em quantas partes? Em 3 partes. Olha lá no denominador, né? O denominador, ele representa a quantidade total de partes em que o todo foi dividido. E lá no numerador, o número 1 lá em cima, ele indica a quantidade de partes tomadas. Então, nesse exemplo aí, eu tive quantas partes tomadas? 1. 1 de 3. 1/3. Já na parte de baixo, 2/6, esse todo aí, ele foi dividido em 6 partes. E foram tomadas quantas partes? Olha lá em cima, 2 partes, que são as partes que estão pintadas. Certo? 2 partes que foram tomadas e 6 a quantidade total. Aí observem aí no desenho como está organizado. Ó. Quando eu pego aí, quando eu alinho eles vão ter aí o mesmo valor quando eu desenho. Concordam? Aí vamos lá. Como eu falei anteriormente, na matemática a gente não tem apenas esse caminho, né? Nós temos vários outros caminhos. Vamos ver uma outra forma que nós utilizamos para identificar essas frações equivalentes. Vamos lá? Pode ser por meio da multiplicação ou por meio da divisão, certo? Vamos lá, ver detalhadamente aí como é que eu faço isso daí. Como é que eu faço? Eu tenho aí 1/3 de um lado e 2/6 de outro. Eu tenho que pegar um número e multiplicar pelo numerador e pelo denominador, que não seja 0, né? E que também não seja 1, porque se eu colocar vezes 1 aí, ele vai dar o mesmo resultado, né? Vamos lá. Que seja diferente de 0 e de 1. Aí vamos lá, eu coloquei aí o número 2. Em 1/3 aí, acompanha aí todo o desenho. Eu tenho lá em cima ó, 1 vezes 2 e embaixo, lá no numerador, né? E no denominador embaixo, eu tenho 3 vezes 2. Então, eu tenho que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, certo? Tanto na multiplicação quanto na divisão, tem que ser pelo mesmo número. Aí vamos lá no numerador. 1 vezes 2, aqui ó, 2. No denominador, 3 vezes 2, 6. Vamos lá? Ó, repetindo, ó. No numerador lá em cima, ó. 1 vezes 2, 2. Onde está a setinha aí vermelha, para vocês identificarem melhor. E no denominador, 3 vezes 2, 6. Aí nós temos uma outra possibilidade aqui, por meio da divisão. Da mesma forma, tem que ser o mesmo número dividindo os dois. E outra, pela divisão tem que ser um número que eu possa dividir, não pode ser qualquer número, certo? Tem que ser um número que eu possa dividir exatamente o número de cima e o número de baixo. Aí vamos lá, eu coloquei aí por 2. Aí em 2/6, eu posso dividir 2 por 2? Sim. E 6 por 2? Também. Então vamos lá. 2/6. No numerador, 2 dividido para 2, ó, 1. E no denominador, 6 dividido por 2, 3. Então, ó, repetindo. 2 dividido para 2, 1. 6 dividido para 2, 3. Certo? Se temos uma fração e queremos descobrir uma fração equivalente a ela, multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador pelo mesmo número, diferente de 0, certo? Se eu quero descobrir se essa fração é equivalente, ou eu multiplico, ou eu divido o numerador e o denominador pelo mesmo número, ok? Diferente de 0. Continuando. Então, ó, continuando com esse exemplo aí, né? De 1/3 igual a 2/6, né? Elas são equivalentes, ou seja, elas são iguais. Se acostumem com essa palavrinha. Equivalentes, elas têm o mesmo valor. Se elas são equivalentes, elas são idênticas, elas têm o mesmo valor. Embora elas sejam escritas de maneiras diferentes. Vamos lá. Nós temos outra forma de resolver isso aqui, né? Como eu falei, a matemática é muito bonita por causa disso, né? Não só temos uma forma, né?
de resolver uma situação. Nós temos diversas formas e isso é incrível. Vamos lá. Nós temos que relembrar também que em uma fração nós temos uma divisão, não é? Nós temos lá, aí ó, 1/3. 1, o numerador, e embaixo 3, o denominador. 1 está dividindo por 3, né? 1 dividido por 3. Aí ao lado vocês têm aí a representação da divisão. 1 dividido por 3. Que é importante também vocês reverem essa outra forma, porque para lembrar que na fração nós temos o quê? Uma divisão aí, certo? Aí nós temos aí 1 dividido para 3. Aí você me diz, mas professora, como que eu vou dividir 1 por 3 se 1 é menor que 3, certo? Aí nós já vamos de encontro ao conceito de fração. A fração, ela é uma parte de um todo, ela é a parte de um todo. Logo, ela não é um número inteiro, logo não é um número inteiro, né? É um número decimal, né? Aí vamos lá, se eu pego aí 1 dividido por 3, não dá para dividir. Como que eu faço? Nós já fizemos essa atividade uma vez em sala, como é que eu faço? Relembra aí, eu acrescento o 0. E o que é que eu faço aqui no quociente? O que é que eu faço? 0 e vírgula. Lembram? Repetindo, se eu tenho aqui ó, 1 dividido para 3, não tem como eu dividir 1 por 3. O que é que eu faço? Acrescenta o 0 aí ó, em vermelho para vocês identificarem melhor. O 0. Se não entender, dá uma pausinha, ó. E aqui no quociente, 0 e vírgula. Logo eu sei que esse número não é inteiro, né? Vamos lá. E o que é que eu faço agora? Agora eu tenho aí, ó, 10 dividido para 3. Agora eu posso dividir? Sim. Agora sim eu posso dividir, né? O que é que eu faço? Se eu estou dividindo por 3, você faz aí em cima a multiplicação do 3, né? Que é o que eu sempre falo para vocês. Faz a multiplicação lá do lado. Vamos lá. 3 vezes 1, repitam aí comigo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Lembrando que, se eu estou dividindo por 10, eu tenho que chegar num número ou próximo ou igual a 10. Né? Eu não posso passar de 10. Tem que ser ou igual a 10 ou mais próximo de 10. Certo? Vamos lá. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Eu sei que eu não posso passar de 10, né? Ou tem que ser igual ou menor que 10. Que número aí eu multipliquei por 3 que chegou próximo ou igual a 10? Nós temos aí qual? 3, né? 3 vezes 3, 9. Por que não 4, professora? Porque 4, ó, 4 vezes 3, 12. Já passa, né? Já passa de 10. Eu não posso passar. Tem que ser 10 ou menor. Ou menor que 10. O mais aproximado que eu tenho aí é o 3 vezes 3, que é igual a 9. Então, que número eu multipliquei por 3 que deu 9? O número 3. Onde eu coloco? No quociente. Olha aí a setinha. Se não entender, dá uma pausa aí e vê o esquema para relembrar. 3. O que é que eu faço agora? Eu volto multiplicando, né? Relembrando, a operação inversa da divisão é a multiplicação. Então, faço aí, ó, 3 vezes 3, 9, menos. Relembrando aí, muitos já fazem direto, mas vamos aqui por partes. Muitos já fazem direto 10 menos 9, 1, mas vamos lá por parte. Unidade e dezena. De 0 eu posso tirar 9? Não, o que é que eu faço? Peguei emprestado. Vem quanto? 10. 10 menos 9, fica 0 lá, ó. E aqui fica 0 lá, lembrando. E 10 menos 9, 1. Aí o que eu faço agora? Acrescento 0 de novo. Aí continua de novo. Aí vamos lá. Que número aí eu multipliquei que chega próximo de... Que número eu multiplico por 3 que chega próximo de 10? De novo, o 3, né? Aí volta multiplicando. 3 vezes 3, 9. 10 menos 9. Percebam aí que
Nesse caso, se a gente continuar aí, sempre, ó, desce 1, coloca 0 e dá 3, 3, ele sempre vai se repetir. Por quê? Ó, percebam aí, essa seta aí. Por quê? Nós temos aqui, isso aqui é chamado em matemática de dízima periódica. Por quê? Isso daí, porque está em reticência, porque se a gente continuar a dividir aqui, ó, ela não vai ter fim, sempre vai ser 0,33333. Isso aqui não vai ter fim, por isso que está aí, é chamado de dízima periódica, certo? Então, a representação decimal desse número, 1/3, é igual a 0,33, certo? É tanto que se vocês pegarem uma calculadora e vocês fizerem essa divisão aí pela calculadora, 1 dividido para 3, vocês vão ter lá 0,33333. Porque se eu continuar essa divisão aqui, sempre vai dar 3. E sobra um 0 de novo, 3, 3, 3, certo? Aí vamos lá para representar. Eu já representei aqui, ó, 1/3, né? Eu já tenho a representação de 1/3. Representação decimal dele, que é 0,33. Aí vamos lá para a representação do 2/6. Como é que eu faço? Da mesma lógica. Tem como eu dividir 2 para 6? Não, né? Até porque o 2 é menor do que 6. Aí o que é que eu faço para resolver esse problema? Coloco o quê? Aí em vermelho, ó, coloco 0. E no quociente, o que é que eu coloco? 0 e vírgula. E agora, o que é que eu faço? Se eu estou dividindo por 6, eu faço a multiplicação do 6 aqui do lado. Vamos lá. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. Acompanhem comigo aí. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. Lembrando que eu tenho que chegar próximo ou igual a 20. Que número aí eu multiplico por 6 que chega próximo ou igual a 20? Nós temos aí o 3. 6 vezes 3, 18. Por que não 4, professor? Ó, porque 4 dá 24, já passa de 20, né? Eu não posso passar, lembre-se, eu não posso passar. Tem que ser igual ou menor que 20. Aí vamos lá. 6 vezes 3, 18. Que número eu multipliquei por 6, que deu 18? 3. Coloco aí no quociente, ó, a setinha aí em vermelho. Prestem bem atenção. O que é que eu faço agora? Volto multiplicando, né? Volto multiplicando. 6 vezes 3, 18. 20 menos 18. O que é que eu faço? Muitos vão fazer direto aqui. 20 menos 18, 2. Ok, mas vamos relembrar lá, parte por parte. De 0 eu posso tirar 8? Não. O que é que eu faço? Peguei emprestado. De 2 eu tirei 1, fica 1. Vem quanto? 10. Agora eu posso tirar 10. Eu tiro 8, fica 2. E 1 menos 1? 0. O que é que eu faço de novo? Acrescento 0. Aí, o que é que acontece? 20 dividido para 6 de novo. 20 dividido para 6. Que número eu multiplico por 6 que chega próximo ou igual a 20? 3. 3 de novo aí, ó. Ou seja, o 2/6 aí ele vai dar a mesma coisa que 1/3. 0,33. Nós temos aí uma dízima periódica. Não tem fim, porque se a gente continuar aqui a dividir, ele vai ficar 3, 3, 3, 3. Se vocês quiserem pegar uma calculadora e fazer esse cálculo aí, vocês vão ver lá, certo? Vamos lá. Então, essa daí é a representação dessas duas frações aí equivalentes. Mais uma forma em que eu posso ver que elas são o quê? Iguais. Elas são equivalentes. Aí, ó, igualdade, elas são equivalentes. Eu já fiz por meio da multiplicação, por meio da divisão, e agora dividindo o numerador pelo denominador, certo? Logo, elas são iguais, são equivalentes, certo? Pronto. E tem uma outra forma também. Isso aqui também vai para os que gostam bastante de matemática e gostam de aprender uma outra forma. Tem uma dica aí bem interessante para vocês, ó.
para quem gosta, sempre está aprendendo aí alguns truques, né, em matemática. Nós temos uma dica aí. Essa dica aqui ela é chamada de multiplicação cruzada. O que é que eu faço aí? Eu coloco as duas frações, né? 2/3 igual a 1/3, 2/6 igual a 1/3. O que é que eu faço? Para confirmar que realmente elas são equivalentes, para que eu possa realmente confirmar que elas são equivalentes, eu multiplico aí, ó, o 2 vezes 3, por isso que ela é chamada de multiplicação cruzada. 2 vezes 3 e aqui, ó, o 6 vezes 1. Por isso que fica aí essa imagem de x. 2 vezes 3 e 6 vezes 1. Eu vou multiplicar aí vamos lá. Ó. 3 vezes 2, ou 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 1, 6. Ou seja, se elas são equivalentes, quando eu faço essa multiplicação cruzada, elas vão dar o mesmo valor. Percebem? Ó, eu faço 2 vezes 3, 6. E 6 vezes 1, 6. Essa é mais uma forma que vocês podem ver aí, em que eu posso comprovar se as frações elas são equivalentes ou não. Certo? Tranquilo? Bem simples. Pronto, aí vamos lá para a atividade de vocês, né? Nós temos aí 4º dia. Lembrando que alguns alunos, por conta que eles foram pegar apenas na terça-feira, essa semana na escola, alguns ainda estão lá na atividade de português, língua portuguesa, né? Mas mesmo assim, mesmo que para os que já tenham feito a atividade, é importante vocês verem o vídeo, né? Rever o conteúdo para fixar melhor, certo? Nunca é demais. Caso você já tenha feito a atividade, não vou ver a explicação porque eu já fiz a atividade, não. É interessante você ver e aprender um pouco mais, certo? Eu tenho aí na primeira questão, nós temos assim, ó. Observe o que cada criança comeu de uma barra de chocolate. Aí eu tenho aí as 3 crianças, Anderson, Carla e Renata, né? Aí nós temos aí alguns questionamentos. Que criança comeu o maior pedaço? Aí você vai analisar aí pela representação. Qual que comeu o maior pedaço? Que parte da barra Anderson comeu? Quanto Carla e Renata comeram juntas? Quem comeu o menor pedaço? Tudo isso aí você vai verificar através dessa representação. Se as 3 crianças juntarem os pedaços que ainda não comeram, vão encontrar. Aí já nessa letra E aí é para você marcar, né? Se as 3 crianças juntarem os pedaços que ainda não comeram, vão encontrar. E você tem que relembrar lá, né? Da representação da fração, né? Quando eu tomo uma parte e a parte que sobra, né? Se nós juntarmos aí os pedaços que ainda não comeram, nós vamos encontrar o quê? Nessa aí você vai apenas marcar 3/4, 6/4 ou 2/4. E no próximo é representar as frações indicadas. Vocês têm a fração do lado e vocês vão fazer a representação delas por meio de desenho. Certo? Bem simples essa daí. Aí vamos lá. Aqui. Essa daqui, que tá aí na setinha amarela. Na seta amarela aqui vocês vão representar a fração na forma do desenho aí. Aí logo aqui abaixo, vocês têm essa explicação aí. Toda essa explicação que eu fiz a respeito de frações equivalentes. Aí deixa eu ler aqui para vocês, ó. Relembrando sempre que eu tenho alguma dúvida, reler o conteúdo que está na apostila, né? Ou ver o vídeo, ok? As frações equivalentes são diferentes possibilidades de frações que representam uma mesma quantidade, né? Elas têm o mesmo valor. Por exemplo, se eu comprar uma pizza e dividi-la em 4 partes iguais e pegar apenas um pedaço, estarei com 1/4 da pizza. No entanto, se eu pegar a mesma pizza e dividi-la em 8 partes iguais e pegar 2 pedaços, estarei com 2/8 da pizza. Aí vamos ver a representação dessa situação aí. Isso aqui é apenas explicação, hein? Dessa parte aqui da explicação. Ó. Se ele diz assim, ó. Se eu compro uma pizza e eu divido ela em 4 partes iguais, nessas 4 partes iguais aí. E se eu pegar a mesma pizza, ó,
e pegar apenas um pedaço, ó, dividir a pizza em 4 partes e peguei apenas um pedaço, a parte tomada é a parte que está pintada aí de amarelo, certo? Aí abaixo vocês têm a representação da fração, que é o quê? 1/4. O 4 representa o quê? A quantidade total em que o todo foi dividido. A pizza aí foi dividida em 4 partes. E o numerador, que é a parte de cima, ela representa a quantidade que foi tomada. Ele diz que tirou apenas uma fatia. Então, ó, por isso que apenas está pintada uma parte e o número 1 está no numerador, ok? Aqui, ó, onde está a setinha aí laranja, 4 aí representa a quantidade de partes em que o todo foi dividido. E no numerador, a quantidade de partes que foram tomadas. Foi tomada apenas uma fatia, certo? Aí já no segundo exemplo aí, ó, essa pizza, ela foi dividida em quantas partes? Onde é que eu vejo isso? Lá no denominador. Lá no denominador tem o que número? 8. Ou contar aí a quantidade de partes, né? Contar aí a quantidade de partes. Ou lá no denominador eu tenho o número 8. Ou seja, esse todo foi dividido em 8 partes. Quantas partes foram tomadas? Eu olho no numerador, ó, 2. E na representação no desenho, nós temos aí 2 partes pintadas, ó, 2 partes pintadas. E na fração, o 2 no numerador. Eu tenho 2/8. Aí vamos colocar aqui, ó, o denominador 8, aí na setinha, e o numerador 2. Aí vamos lá. Vamos ver aí a representação delas juntas. Percebam aí, né? 1/4 e 2/8. Elas são equivalentes, ó. Percebam o mesmo desenho, né? Elas são equivalentes. Tranquilo? Vamos lá. Aí nós temos aí outra representação. Essa parte também aí é da apostila de vocês, certo? Aí nós temos aqui, ó, nesse primeiro exemplo, o todo foi dividido em 2 partes e uma parte tomada. Eu tenho um meio. Já no exemplo do meio, o todo foi dividido em 4 partes. Foram tomadas 2 partes, 2/4. E no último exemplo, eu tenho o todo foi dividido em 8 partes e foram tomadas 4 partes, certo? Aí observem aí no desenho que elas têm a mesma representação, ou seja, elas são frações equivalentes, certo? E vocês podem aplicar aquela mesma regrinha lá, ou da multiplicação, ou da divisão, ou da multiplicação cruzada, né? Ó, nessa aí eu faço o exemplo, ó. 1/4 igual a 2/8. Se eu faço, ó, 1 vezes 8, 8. 4 vezes 2, 8. 8 igual a 8, certo? Equivalentes. Ou vocês podem fazer a regrinha lá da multiplicação ou da divisão, ok? Tranquilo. Aí, na segunda questão, vocês têm uma situação problema que diz assim, ó. Resolva a situação problema abaixo. Na verdade, são as situações problemas. As situações problema abaixo, certo? Temos mais de uma aí. Nós temos da letra A, B e C, ok? Na letra A diz assim: Ana e Vitória são 2 amigas que adoram comer pizza. Ana pediu uma pizza de calabresa e Vitória uma pizza napolitana. Quando as 2 pizzas chegaram, elas notaram que eram do mesmo tamanho. Elas eram do mesmo tamanho, né? Porém, o que é que acontece? Foram cortadas de forma diferente. A pizza de Ana tinha 4 pedaços e já de Vitória 8 pedaços. Ana conseguiu comer 2 pedaços de sua pizza e Vitória comeu 4. Considerando as situações, qual das amigas comeu mais pizza? Aí, o que é que você vai fazer para representar isso aí, né? Você pode fazer aqui a representação como neste exemplo aqui, né? Ó, nós temos lá. Eu sei que a pizza de Ana tem 4 pedaços. Você pode fazer a representação lá. E a de Vitória tem 8 pedaços. São do mesmo tamanho, mas foram divididas em quantidade diferente.
Ana conseguiu comer 2 pedaços de sua pizza. 2 pedaços de sua pizza de 4 pedaços. E Vitória comeu 4 de sua pizza de 8 pedaços. Aí, considerando as situações acima, qual das duas amigas comeu mais pizza? Então, ó, nós temos várias formas de resolver isso aí, né? Vocês podem fazer a representação, certo? Lembrando que essas questões eu vou realizar a correção amanhã, porque vai dar tempo de todos realizarem a atividade e fazer a correção. Tranquilo? Continuando. Na letra B diz assim, ó, Márcio comeu 2/4 de uma pizza. Podemos dizer que a parte que ele comeu representa 2/4, aí você vai ver. Se representa a letra A, metade da pizza, B, mais da metade da pizza, C, menos da metade da pizza, ou D, toda a pizza. E por último, pinte a parte correspondente às frações. Vocês têm as frações aí, vocês vão pintar a parte correspondente à fração que está ao lado e compare-as e depois complete com a sua conclusão. Aí vocês têm aqui esse primeiro exemplo. 4/8, o segundo 2/4, 1/2 e 3/6. Conclusão. Depois que vocês representarem, né, cada fração dessa no desenho, pintando, vocês vão chegar a uma conclusão aí, com esses números. 1/2, 2/4, 3/6 e 4/8. Elas são o quê? Nesse tracinho aí. Tudo que a gente já aprendeu nessa aula. Elas são o quê? Ok? Bem tranquilo aqui essas questões. Só essa daqui que vocês vão ter que pensar um pouco mais, né? Se não entendeu, ler, reler novamente, ok? E lembrando que amanhã eu vou fazer a correção de todas as atividades. Eu não vou fazer antes, né? Porque alguns ainda, como eu já falei, estão ainda na de língua portuguesa, né? Por conta de terem pego apenas na terça-feira na escola, certo? No mais, é isso. Caso surja alguma dúvida, vocês podem, né? Ou lá no YouTube, voltar no vídeo, né? Voltar nesse vídeo, pausar, né? Ou perguntar diretamente, certo? Então, bom trabalho e até o próximo vídeo.